Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar aqui do Salmo 32. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo para que a plataforma gere mais engajamento, né? E compartilhe esse vídeo e nos ajude a publicar o reino de Deus aqui pela internet. Nós vamos falar do Salmo de Davi, que é um cântico de Davi, um pedido de perdão. Davi estava enfrentando uma depressão muito profunda, um pânico, uma opressão, e ele entende que ele está passando isso por causa dos seus pecados. Davi também cometia pecados. Veja que Davi, um grande salmista, um grande rei, criador ali de Jerusalém, projetista de Jerusalém, enfim, mas ele também cometia transgressões. Não é porque Davi era pecador que ele vivia no pecado. É diferente. Davi cometia pecados, mas ele não vivia no pecado. Ele se arrependia. E aqui tem alguns segredos de como ele conseguiu vencer essa opressão, esse pânico, essa depressão que ele vivia. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, é mais do que feliz, aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu já falei aqui em outros vídeos, vou reforçar para você mais uma vez. Iniquidade é diferente do pecado. Iniquidade é transgressão. Iniquidade é o pecado cometido por aquele que conhece a palavra de Deus. E isso podemos chamar de transgressão. Só transgride aquele que conhece, tá? E pecado é errar o alvo. E Davi, ele está dizendo aqui, é mais do que feliz aquele cuja iniquidade, ou seja, a sua transgressão, é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então ele está dizendo que é muito mais do que feliz. Veja, que ele vence uma depressão, uma angústia, é mais do que feliz. Aquele que o Senhor não leva a iniquidade adiante, porque ele se arrependeu, porque ele pediu perdão pelos seus erros. E aí ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo que constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi, ele está dizendo que enquanto ele não confessava os pecados dele a Deus, os ossos dele envelheciam. Significa que ele sentia muitas dores, ele vivia muito abatido, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Aí você fala, mas bispo, tem gente cometendo tanta transgressão, desviando dinheiro, envolvido em corrupção todos os dias, e a mão de Deus não pesa? É porque Davi era um escolhido de Deus. Deus tinha planos de salvação. Davi estava predestinado a viver o reino do Senhor. E aí, essas pessoas que não recebem punição, é porque Deus não tem nenhum compromisso com essas pessoas. Elas já estão destinadas à corrupção moral desse mundo e provavelmente enfrentarão o lago de fogo caso elas não se arrependam. Mas como Davi era um escolhido de Deus, Deus tinha planos de salvação, a mão de Deus pesava sobre ele para que ele se arrependesse. Então aqui nós estamos vendo que Deus estava punindo Davi, até que ele confessasse o seu pecado. Então ele confessou, o versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade
não mais ocultei. Então, entenda uma coisa, tem muita gente que acha que pecado é só adultério ou prostituição. Pecado é errar o alvo. Existem várias coisas. Davi, aqui no caso, ele estava pecando contra o próprio Deus. Então, ele estava indo pedir perdão para Deus. Se eu pego, só para você entender, se eu pego uma caneta de alguém, eu cometi um pecado contra Deus, porque eu roubei, mas também eu prejudiquei aquela pessoa. Então, não é só eu ir pedir perdão para Deus. Eu preciso ir até aquela pessoa, devolver a caneta, falar, peguei uma caneta sua, você me perdoa, ou olha, eu falei mal de você pelas costas, agora a mão de Deus está pesando sobre mim, me perdoa, eu te peço perdão, me ajuda, sabe, em oração. Então você tem que ir até a pessoa a qual você cometeu o dolo. Aqui Davi está indo confessar a Deus. Então entenda, não é sair confessando o seu pecado para qualquer pessoa. O seu pecado você confessa para aquele a qual você o feriu, ou você confessa, se acaso é para Deus, você confessa o seu pecado a Deus. Não é sair falando para todo mundo, porque você não precisa ficar sangrando em tanque de tubarão. Porque tem gente que só quer ver você sangrar para devorar a tua carne. Entendeu? Tem gente que é assim, não tem maturidade espiritual e o que mais quer é te devorar. Davi, ele está indo recorrer a Deus pela transgressão que ele fez. Então ele diz assim, versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja que Davi não foi sangrar em tanque de tubarão, ele recorreu àquele que tinha o bálsamo para curar as suas feridas. E aí o versículo 6 diz assim, sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas não te atingirão. Então ele está dizendo que aquele que é uma pessoa justa, piedosa, uma pessoa séria, ela vai recorrer a Deus pelos seus pecados, para quando virem os dias maus, o Senhor ser o socorro dela. E o versículo 7 diz assim, olha o que Davi está dizendo para Deus, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ou seja, ele está se livrando de uma angústia que estava sobre ele, uma angústia que era acumulada pelos seus pecados. Agora ele está se livrando desse acúmulo de angústia, desse acúmulo de problemas, se libertando de coisas que estavam armazenadas dentro dele. Então, olha só, e ele está dizendo que a partir daquele momento, Deus era o esconderijo dele e Deus era o motivo de cantos alegres. Ele podia ocupar a boca dele de cantos alegres. Aí vem Deus no versículo 8, porque Davi era profeta, vem Deus através do versículo 8 e revela isso aqui para Davi. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Veja que Deus perdoa ele e fala assim, agora eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de sorte que não te obedecem. Então ele está dizendo, não seja uma mula, não seja um cavalo que tem que ser colocado cabresto e é guiado por outras pessoas. Agora eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Você vai saber o caminho, você não vai precisar ser guiado por ninguém, porque eu vou te instruir o caminho. E aí Deus continua no versículo 10, ele diz assim, muito sofrimento terá que viver o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ou seja,
O ímpio vai viver debaixo de muita angústia. O ímpio é aquele que não confessa, é aquele que não se arrepende, é aquele que tem o pescoço duro, que não se dobra. Mas a misericórdia acompanha aquele que teme ao Senhor. E aí vem a alegria. Aí acabou o versículo 11, acabou a angústia, acabou o pânico, acabou a depressão. E aí ele vem assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós, todos que sois retos de coração. A tristeza foi embora. Davi se encheu de cântico, de júbilo, de alegria, porque aquele peso que estava sobre ele foi tirado por Deus. Deus mais uma vez deu oportunidade para Davi, porque ele recorreu a Deus e pediu perdão pelos seus pecados. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e coloco esta pessoa que faz esse devocional comigo todas as manhãs. Abençoe a vida dela, os planos, os projetos, os sonhos. Mas ensina a ela, meu Deus, que nós temos que recorrer a Ti, para que o peso dessa angústia, dessa amargura saia de cima de nós, para que os pecados não venham oprimir os nossos ossos, nem nos envelhecer, mas que possamos nos sentir leves pelo toque do Teu perdão. Que assim seja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.